Pessoal, tudo bem? Aqui é a Geisa Barros, da Aliança Brasil e Canadá. Hoje eu quero falar com vocês sobre alguns dos sentimentos que eu tinha quando cheguei aqui no Canadá, já há quase 10 anos. Então, eu vou falar especificamente sobre dois sentimentos, digamos, contraditórios que eu tinha em relação aos meus filhos. O primeiro deles, na verdade, era uma certeza. Eu tinha certeza de que iria falar português com os meus filhos, que na época tinham 5 e 11 anos. Para mim, não passava pela minha cabeça que eu não fosse falar português em casa com os meus filhos. E o segundo sentimento era, na verdade, completamente contraditório em relação a essa certeza, que era o medo que eu tinha de que, mesmo que eu falasse português com eles, eles esquecessem a língua ou simplesmente decidissem não falar, não achassem importante falar português ou falassem muito mal. Nessa época, eu nunca tinha ouvido falar sobre português como língua de herança. Na verdade, meus filhos nunca se recusaram a falar português, eles gostavam de falar português, aliás, muitas vezes me fizeram passar vergonha porque queriam falar português, mesmo quando a pessoa que estava do lado não entendia o português. Aliás, eles fazem isso até hoje. Como eu estava dizendo, eles falam muito bem português, falam as duas línguas do país, as duas línguas oficiais do país, que são o francês e o inglês, e se viram no espanhol também. E o pequenininho, porque eu tive um outro aqui, ele também fala muito bem português, fala francês e é bem curioso em relação ao inglês também. Então, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu era muito sem noção naquela época. Eu não tinha ideia que pode ser muito difícil manter o português numa família de brasileiros que moram no exterior. Às vezes, falar português pode ser um momento de impasse, de recusa, de briga, de afastamento da criança. Aí a importância das iniciativas de português como língua de herança, das pequenas escolas que estão se espalhando pelo mundo inteiro, que agem como uma ferramenta de ajuda para as famílias. Eu estava lendo outro dia a tese de doutorado da Andrea Moroni, Português como Língua de Herança na Catalunha, e em determinado momento ela diz que é no âmbito familiar que vai surgir o desejo de manutenção dessa língua. Mas nem sempre a família consegue sozinha. Então, segue a gente aqui no YouTube, nas páginas do Facebook e vamos tentar juntos caminhar na direção da manutenção do português como língua de herança. Obrigada!